Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar e hoje nós temos aqui um tema super especial. Nós vamos falar sobre livros de coautoria, livros de autoria própria e nós, para conversarmos sobre esse tema, nós temos aqui três escritoras. Gostaria de apresentar para vocês Cláudia Bianca Nepomuceno Guimarães, Letícia Lisboa, Mariana Marques, que vão falar sobre as suas experiências, as suas histórias, os livros que participa. Vem um livro aí super poderoso no ano que vem, um livro só de mulheres, o livro Empoderadas, que é um livro que está sendo coordenado pela Cláudia, participação da Mariana também. A Letícia vem ajudando na construção do livro, a gente ainda não sabe se ela vai participar ou não, mas é um livro muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante tudo aquilo que a gente tem para conversar sobre livro, literatura, escrita, e às vezes se em você tem um escritor escondido, às vezes o que essas escritoras podem compartilhar aqui pode despertar em você a vontade de colocar esse sonho em prática e também se tornar escritor. Bom, primeiramente, agradecer vocês a oportunidade de poderem estar aqui, o tempo de vocês para poder bater esse papo, falar sobre literatura. E aí eu queria começar com você, Cláudia, falando, você que sempre negou os convites para participar de livro, achava que livro era muito difícil de fazer, de escrever. Esse ano já participou de livro de coautoria e agora está à frente na coordenação de um livro e de mulheres aí poderosas de vários cantos aí do país que estão participando do livro, também trazendo histórias sensacionais. Como que foi esse ano aí de 2024 para você? O que que você traz aí de experiência e o que que você espera de 2025 com o lançamento aí de Empoderadas? Boa tarde, Renata. Agradeço o convite. Realmente foi desafiador, foi uma surpresa, é algo que não estava planejado, que eu nunca tinha pensado ou sonhado, sequer cogitado escrever, né, um livro. E fui desafiada a escrever um capítulo, né, participar desse livro. Será que eu vou dar conta? Foi o primeiro. E foi realmente assim um desafio, né? Quase que uma intimação da nossa coordenadora. E foi muito prazeroso e tirou todo o medo, todo o receio, né? Que eu achava que isso não era para mim, que literalmente eu não daria conta. Mas nesse livro eu, né, pude romper com esse medo e depois dele já parti para o segundo em coautoria. E agora estamos coordenando, né, o livro Empoderadas, que é um livro que está sendo escrito exclusivamente por mulheres, com o objetivo de, com a história dessas mulheres, porque são mulheres vitoriosas, mulheres bem-sucedidas, mulheres que acreditam nos seus sonhos, nos seus potenciais, e a ideia, né, a gente espera, e eu tenho certeza, diante do que já está sendo escrito, do que está sendo preparado, que muitas mulheres vão ser impactadas, vão ser desafiadas e vão ser tocadas por esse livro que está vindo aí. Muito legal, porque o livro acaba sendo uma fonte de inspiração. E as histórias reais, principalmente de vida, né, que as pessoas acabam compartilhando em livros, acabam servindo de inspiração, de insights para outras pessoas poderem agir na vida. Então esperem aí que realmente, eu já tive a oportunidade de ler alguns capítulos desse livro, ali na hora do processo editorial, e está sensacional. Tenho certeza que vai ser aí um dos grandes livros aí do ano de 2025. E falando em livros, a gente também tem que falar dela, Mariana Marques, né? Que 2024 foi um ano onde despertou efusivamente a veia de escritora, né? Foi escrevendo um livro atrás do outro, um capítulo atrás do outro, e é interessante, Mariana, porque a gente sempre, quando está no mercado editorial, a gente fala o seguinte: olha, se você fez tantos livros num ano, no próximo ano você dobra a meta. Então, pensando aqui no número de capítulos que você construiu em 2024, dobrando a meta para o ano que vem, então a gente espera aí que o ano que vem você ainda tenha muito mais história, muito mais experiência para compartilhar com a gente, não é mesmo? Ai, que
Bom, então, pessoal, assim, né? Primeiramente, obrigado por estar aqui, pelo convite, né? Sou coautora de alguns livros da Editora Lisboa, sou coautora também, Será que Vou Dar Conta, né? Onde eu falo um pouquinho dessa trajetória da gente poder transitar, né? Trocar de emprego, transitar de territórios. E também sou coautora junto com a Cláudia, coordenando aí um livro, né? Mulheres Empoderadas, aonde a gente traz um pouquinho sobre essas mulheres que estão transcendendo a cada manhã, né? Trazendo as suas virtudes, conquistando o mercado, conquistando lugares às vezes imagináveis, né? Então são mulheres assim que elas trazem a sua essência da feminilidade, mas sem perder ali essa conquista mesmo, né, de vários espaços. Então eu recebi um convite no início do ano para escrever o primeiro livro, né, A Revolução da Mente. E aí eu fiquei pensando, tá, vou escrever, né? E aí eu falo muito sobre propósito, né? Então todos os livros, todos os capítulos que eu sou coautora, eu trago sobre propósito, sobre valores, princípios, porque eu acredito que isso é a raiz, né? Quando você tem um propósito e está muito bem intencionalizado, você pode transformar vidas. Desde criança eu gostei de escrever, eu gostei de estar envolvida nas artes, sempre escrevi, mas nunca pensei que eu poderia lançar algum livro, porque às vezes a gente tem aquela mente, não, vou lançar um livro sozinha. E às vezes financeiramente, né, a gente não consegue, a gente não consegue se organizar. E aí quando veio essa oportunidade, eu falei, tá aqui um capítulo, deu. Mari, vamos falar sobre o assunto tal. Eu falei, mas eu já tenho alguma coisa mais ou menos escrita sobre isso. E aí foi indo, então assim, eu descobri, né, que é uma vocação que está dentro de mim, que eu consigo transcender como um rio, né? E que eu possa aí levar um pouquinho da minha história real. Então, ou seja, todos os meus capítulos, que eu sou coautora, são coisas que eu vivi, são coisas que de experiência, de vivência. Então, eu acredito no poder mesmo da leitura, no poder da transformação. Eu acredito que é uma das artes que mais te faz se conectar com você mesmo e se conectar com o outro, né? Afinal, somos todos parte de um todo, né? Tem um pedacinho de cada um de nós. Isso é muito legal. Você falou duas coisas que são sensacionais. A primeira delas é relacionada às crenças que as pessoas às vezes têm em relação ao livro. Todo mundo tem um sonho de escrever, todo mundo tem um sonho de publicar um livro, mas às vezes as pessoas veem isso como algo muito distante. E aí, quando a gente oferece a oportunidade da coautoria e logo depois as pessoas de ter essa experiência da coautoria, veem que é bem mais perto, bem mais próximo a questão de publicar o seu livro solo. E a gente tem aí publicado livros atrás de livros, fazendo a realização, transformando mesmo a realização de sonhos de muitas pessoas. A segunda questão é o processo de escrita, porque a escrita ela é terapêutica. Então, quando você começa a colocar a sua história, as suas experiências, sua vivência no papel, você vai reconstruindo aquilo que às vezes ficou lá atrás, faltando pedaços, e você vai reconstruindo aquela história, colocando ali, através das palavras, né, aquilo que às vezes estava lá dentro de você, não dito. E aí você diz através das palavras, e aquilo, Sim. de certa forma, liberta as pessoas. Aquilo torna a pessoa mais leve. E aí, realmente, é um processo que a gente tem tido vários feedbacks de coautores que trazem para a gente como que foi libertador, como que foi gostoso essa questão de escrever. E aí acontece, a gente está aqui em Minas Gerais, terra da cachaça, e aí a gente fala, né, que escrever acaba virando uma cachaça, né, porque a pessoa quer mais, quer mais, quer mais, e não quer parar. E isso é muito legal. E a gente está aqui também com uma escritora mirim, lançou o seu primeiro livro, um livro infantil, né, As Aventuras Mágicas da Boneca Sofia. E como que foi essa experiência para você, Letícia? De você, com 9 anos de idade na época, escrever o livro, publicar o livro, e que dica que você dá para as crianças aí da mesma idade poderem também enxergarem que elas podem escrever um livro, publicar um livro. Como que foi para você? Foi muito gostoso essa experiência? Então, eu desde pequena escrevia poemas e alguns textos. E agora, com essa oportunidade de escrever o livro, foi muito legal para mim. E uma dica que eu dou para as crianças é, desde pequena, comece a escrever os livros, porque um dia chegará essa oportunidade de poder lançá-lo.
E vem aí um segundo livro, né? Como que é o nome do segundo livro aí que já está no forninho aí para sair? A Aventura Mágica da Boneca Sofia na Igreja. A Aventura Mágica da Boneca Sofia na Igreja. Então vai contar experiências dela vivendo na igreja com as amigas. Sim. Ah, muito legal. Então esperem aí em breve no livro As Aventuras Mágicas da Boneca Sofia na Igreja. Muito legal. Mas, Cláudia, uma das coisas que, para quem não conhece, né, a Cláudia é minha esposa também, né? E aí eu venho sempre na construção dos projetos, né, sempre falando com ela, olha, faz isso, faz aquilo, ela sempre não, 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 não. E aí eu tive uma estratégia, né? Esse ano nós fizemos uma feira literária em Ouro Preto, e nessa feira literária, além de estar lá vários coautores, coordenadoras de livros, eu levei a Cláudia e a Letícia para participar dessa feira literária. E aí lá no ambiente ali da feira literária, acabei combinando com uma coordenadora. Falei, vai lá e tinha a Cláudia para poder participar, que ela não vai ter como falar não, né? E aí você acabou aceitando e falando não, e meio que despertou essa veia literária, porque logo em seguida coordenando um livro, e a gente espera então para o ano que vem o que vai dobrar a meta. Então, como eu falei no início, né, o medo, né, foi vencido, porque realmente eu fui intimada, né, pela nossa coordenadora Edila, e a princípio eu achei até que não era sério esse convite. E quando ela entra em contato comigo pós, né, essa feira, e aí, como está o seu capítulo? E eu tive ali poucos dias, né, para sentar e escrever. Agora, assim, rompendo essa barreira, né, que eu tinha, que eu achava que eu não conseguiria, né, pelas outras atividades que eu já exerço, né, gosto muito, né, de estar com a minha filha, de participar do crescimento dela, então eu não gosto de nada que venha, que possa atrapalhar isso. Então eu exerço, né, o meu trabalho nos meus horários, porque eu acho muito importante estar com ela nesse momento. E quando eu vi que é possível, né, que foi possível conciliar, que eu dou conta, que não era nada, que eu, né, não era esse monstro que eu desenhava, né, vamos aí, quem sabe, né, para o ano que vem com mais capítulos, mais livros. E é interessante porque essas crenças, né, limitantes que as pessoas às vezes alimentam na sua mente impedem de desenvolver novos projetos, né? Porque as crenças muitas das vezes são associadas ao medo, né? É muito comum a gente escutar de coautor que tem, às vezes, na sua primeira experiência, mas eu não tenho nada para escrever, ou o que as pessoas vão achar do que eu vou escrever, então as pessoas têm medo do julgamento, têm medo de, às vezes, a sua história não ter importância. E é interessante porque eu sempre falo com as pessoas o seguinte, falo, olha, história boa é história nova, e o mundo, ele é feito de histórias. A gente vê as salas de cinema cheias, porque as pessoas estão ávidas ali atrás de história. A gente está agora num momento em que um filme brasileiro indicado ao Oscar, depois de tantos anos, o que esse filme brasileiro conta? Conta a história real de uma família na época da ditadura. Então, e as pessoas estão enchendo as salas de cinema para poder assistir essa história, esse filme, né? A gente tem a Netflix, cada ano que passa, mais assinantes. E o que a Netflix vende? Histórias. As novelas, quanto tempo que essas novelas estão no horário mais nobre da TV, né? Elas vendem o quê? Histórias. Então, tudo é história. Então, todo mundo tem uma história para contar. E é interessante, a gente tem um programa de TV, na TV aberta brasileira, que é o Big Brother Brasil, que é o programa de mais audiência no país. Já está aí há 25 anos, 25 episódios do Big Brother Brasil, com audiência, com patrocínios milionários, né? Mas por quê? Porque conhecer um pouco da vida do outro, espionar um pouco da vida do outro, sempre faz mexer com a curiosidade das pessoas, as pessoas terem curiosidade em relação ao outro. E os livros, eles também têm esse papel, porque você vai lá, você conta uma história,
você conta uma experiência, uma vivência, ainda que seja ficção, não é? Mas é tão gostoso, às vezes você, poxa, mas como que a pessoa foi tão criativa de criar, né, aquele texto, aquela história, aquele roteiro, aquele enredo, e acaba que muitos filmes se baseiam justamente em livros em função disso, da criatividade dos escritores. E aí a primeira barreira que a gente tem para desfazer na mente das pessoas é justamente isso, essas crenças, fazer elas acreditarem que elas podem, que elas conseguem, e que sim, a história delas tem valor, tem importância, e que elas podem compartilhar, que elas vão ter ali um ganho, muitas das vezes não só financeiro, mas outros ganhos que a gente acaba acompanhando vendo os autores, né? Tem pessoa que liga para mim e fala, Renato, olha, eu imaginava que escrever um livro era bom, mas que eu ia ter tanto elogio, tanto feedback de pessoas que leram a minha história e que acabam entrando em contato, isso é sensacional. Então, assim, você viveu também, Mariana, depois da publicação do primeiro livro, A Revolução da Mente, essa experiência do pós, ratificando essa fala de, poxa, realmente valeu a pena eu desconstruir aqueles mitos, aquelas crenças, aquele medo e entrar de vez aí no mundo da escrita? Então, você traz umas coisas bem interessantes na fala, assim como a Cláudia, porque o medo, né, ele está presente em todos nós, né? Nós não somos separados do medo. Só que às vezes ele pode impulsionar ou ele pode paralisar. E para ele paralisar, é as nossas crenças, ela que nos paralisa, né? Então, assim, foi muito interessante, porque, assim, na minha experiência individual, as pessoas que convivem comigo até brincam, que no primeiro momento eu sempre falo não, passa nem um minuto eu falo vou. Então, tipo assim, eu sou muito assim, eles brincam lá, ai Mari, sua palavrinha é coragem, nunca vi, você fala não, aí de repente alguma coisa dentro de você fala vai, aí você, tô indo, às vezes você nem sabe muito bem, mas você tá indo. Então eu acredito muito nessa coisa interna que a gente tem, né? Eu acho que quando você se escuta, quando você se respeita, você consegue vencer essas barreiras. O medo vem, né? O julgamento. Ah, isso aqui não tá tão bem escrito, você não é especialista nisso. Ou, você não, a capa não tá legal. Enfim, você escuta várias coisas. Mas você também escuta pessoas falando assim, olha, depois que eu li o seu capítulo, ou depois que eu li as sequências de capítulo, porque é um cuidado, né, que a Editora Lisboa tem, que eu acho muito interessante, por isso que eu decidi estar com vocês, tem conexão, não são coisas soltas. Um assunto complementa o outro. Então as pessoas falam assim, olha, eu consegui ter uma expansão de consciência. Eu consegui ver através do seu olhar, através do olhar dos outros, um olhar emprestado, que é possível. É possível fazer uma transição de carreira, é possível entender os meus sentimentos e falar, olha, eu não quero mais isso na minha vida. Me ajudou também a quebrar os meus medos, que às vezes era de dirigir. Às vezes é o medo de experimentar uma coisa nova, trocar de bairro. Então, assim, porque os medos, eles estão aí, né? Ainda mais numa sociedade que ela está se transformando numa velocidade muito rápida por causa da tecnologia. Então, hoje você fala assim, a inteligência artificial tá aí. Tá, mas ela pode ser utilizada a nosso favor. Não quer dizer que a gente não tem nada. Por quê? Como o Renato mesmo diz, histórias reais. As pessoas se encontram em suas histórias reais. Então, por exemplo, quando a gente traz aí, né, que a Cláudia me convidou para Mulheres Empoderadas, às vezes eu passei alguma coisa que uma vai ler e vai falar, peraí, é possível. É possível transcender diante dessa dificuldade? Ou é possível tirar esse sonho da gaveta e colocar para fora? Esse, né, o que será que eu vou dar conta? É possível ser dona de casa, ter profissão, cuidar do filho, cuidar do marido, enfim, de tantas coisas que hoje, né, as mulheres fazem. É possível ainda viver o meu sonho, é possível ainda transcender. E eu sempre falo que quando a gente consegue sair do nosso medo, é quando a gente tem um alinhamento de corpo, alma e espírito. Quando o nosso corpo está saudável, né, as vitaminas, a gente consegue ver ali uma oportunidade. A alma que sempre vai dizer pra gente dizer o medo, né? Que ela, ai, será? Mas aí quando a gente entende quem a gente é, como a gente está, que a gente tem algo a oferecer, a gente vai. E o espírito, né? Que é independente de religião, né? Quando você tem uma fé, quando você acredita que há algo soberano, né? Que há algo maior, no meu caso, né? A minha fé, eu acredito em Deus, né? Um Deus de Israel, então eu acredito que Ele que me governa. Então, se eu acredito nisso, o medo vai vir.
Só que em menos de um minuto eu falo, vambora, porque é ele que governa, alguém precisa ouvir esse livro, alguém precisa ter o contato de despertar e trazer algo. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Então, eu acho que foi um processo aí, mas como vocês estão um pouquinho já perto de mim, vê que o medo veio, eu falo, não. Aí, em menos de 2 minutos, como vai ser? Aí, mais um pouquinho, o que eu tenho que fazer? Então tá, eu tô dentro. Sem muito saber o que vai acontecer, mas sempre confiando, né? Que eu falo muito que é importante você ter 3 capitais, que eu trago também em todos os meus livros. O capital relacional, que é isso aqui. Histórias reais, né? Nada melhor do que você transcrever algo que você vivenciou, que você experimentou, que você tem experiência para falar. Eu falo um pouquinho do capital espiritual, a fé, você tem que ter fé. Você precisa acreditar naquilo que você não vê, mas você tem a convicção que vai acontecer. E o capital econômico, ele vai vir, gente. Ele vem, é natural, porque aí um indica para o outro, que indica para o outro. E quando a gente fala de capital econômico, não é só o meu capital, é o capital da editora, o capital seus, o capital do planeta, né? Então, assim, a gente consegue contribuir nas 3 esferas de uma forma mais assertiva. Isso é muito legal. E é interessante porque eu tenho o privilégio de ler os livros, né? De ler todos os livros, até mesmo antes dele ser lançado. E o quanto que essas histórias, essas experiências que cada autor e coautor da editora traz, como que enriquece em conhecimento, em experiência. Às vezes, alguns livros trazem até ferramentas que a gente pode utilizar ali no trabalho, dicas, né, em que se você utilizar na sua vida, você vai ter um ganho, um crescimento. Então, além da gente proporcionar essa oportunidade para as pessoas escrever, tem esse ganho do conhecimento também, que, nossa, eu falo assim, eu sou um privilegiado de poder ter tantas boas histórias, e ler e compartilhar tantas boas histórias, que tem aí trazido realmente um crescimento intelectual muito grande. E aí eu acabo vendo na Letícia essa experiência também, porque a Letícia, ela gosta de ler livros, às vezes eu chego, claro, tá agarrada no celular, porque é da geração atual, tá ali no celular, vendo os vídeos, né? Mas em certo momento ela estaciona ali o celular e tá ali nos livros, cada hora lendo um livro, e às vezes esse livro inspirando ela na criação, no texto dos livros dela, né? E aí, Letícia, como que é? Você vê nessas leituras, nas histórias que você lê, dos tantos livros que você já leu, uma fonte de inspiração para criar suas histórias e poder construir os seus livros? Sim, às vezes quando eu paro, tipo, e não continuo escrevendo, quando eu começo a ler um livro, me dá vontade de continuar escrevendo o livro que eu tinha deixado pra lá. E qual que foi o livro até hoje que você mais gostou de ler? 3 Corajosas, 4 Corajosas. Ah, muito legal. E Cláudia, experiência de coordenação. A gente sabe que o coordenador, ele é uma pessoa que está ali gerenciando pessoas, está fazendo um processo de liderança também com relação às pessoas, porque acaba cobrando prazos para poder entregar texto, entregar foto, às vezes a pessoa entrega com um número de caracteres maior, tem que dar o feedback para poder diminuir e atingir o número ideal ali de caracteres daquele capítulo. Então, coordenar também passa a ser um aprendizado nessa área de gestão de pessoas, de liderança de pessoas, e é a primeira vez que você exerce essa coordenação, como que você está saindo aí com essas experiências? Então, eu acho que gerenciar pessoas é uma dificuldade, assim, mas no Empoderadas, assim, é um privilégio muito grande, porque a gente está com grandes mulheres mesmo, que algumas já experientes, como a Mariana, né, na escrita. Então, a gente tem, graças a Deus, ali, mulheres que têm entregue o seu, né, capítulo, já com, né, bem de acordo com o que é pedido, com o que é proposto, mas realmente é um desafio. Porque na minha área, né, que eu atuo, né, já há muitos anos na advocacia, eu trabalho, né, tive sócios, mas nunca tive essa questão de ter que gerenciar pessoas, de, né,
essa questão do cobrar é um pouco, é uma dificuldade, confesso, que também achei que isso não era para mim, né? Mas a gente estou conseguindo, né? Vencer mais essa dificuldade que eu me colocava, que eu, como Mariana falou, eu também sempre sou assim. A minha primeira palavra é não. Aham. Mas desses nãos, 90% se convertem em sim, em seguida, né? Às vezes eu falo, com meu esposo mesmo, ele me coloca um desafio, eu falo não, aí na hora que eu chego no quarto, assim, eu já tô assim, talvez dá, acho que dá, né? Então, já, como você mesmo falou, eu me identifiquei muito. Mas o primeiro momento o medo vem e às vezes eu não consigo, né, parar ali primeiro mas aí na hora que a gente para, alinha, vê, né, como é possível, então muitas das vezes esse não acaba virando um sim. E a experiência de coordenação está sendo muito bacana, né? Eu acho, graças a Deus, pelo privilégio também das mulheres que estão nesse livro, que, como você falou, dos livros, né? Eles trazem histórias reais, porque a gente acredita, né, que as pessoas vão se identificar. Eu acho que a fala traz muito mais autoridade quando você já passou, né? Porque as pessoas podem pensar assim, poxa, mas ele não sabe o que eu estou passando. Como é que ele fala para eu tomar essa ou essa direção? Ele não sabe o que eu estou passando. Mas quando você vira para a pessoa e fala assim, eu já passei por isso. Então, assim, é um livro que está trazendo histórias reais, que eu creio que, né, um livro com mulheres do Brasil afora, né? Temos mulheres de todas as regiões do Brasil nesse livro. Então, nós temos diversas histórias que eu tenho certeza que vão impactar todas as mulheres aonde esse livro chegar. E tem também, né, um pouco de um conhecimento, porque nós temos mulheres psicólogas, mulheres palestrantes, mulheres em diversas áreas, né, pedagogas, que também muitas vão trazer o seu conhecimento ali um pouquinho, além da sua experiência, um conhecimento técnico, né, para vencer situações. Então, é um livro que vai estar, eu creio que ele vai estar muito bacana, porque ele vai trazer essas duas situações. A história real, que você pode ler e se identificar, poxa, ela passou por isso e ela venceu, né? Ela tinha as mesmas barreiras que eu tenho na minha vida, seja para o profissional, seja para um relacionamento, seja para fazer uma transição de carreira. E também tem, né? Vai vir também um pouquinho do técnico, né? Daquilo que pode te ajudar a vencer, a romper. Então, um livro muito, muito legal. E falando um pouquinho também da Letícia, minha filha, questão da literatura, ela também gosta de uma outra arte, que é a dança, né? E como que as duas têm se conectado, porque quando ela participa de um espetáculo, que daquele espetáculo, né, o tema dele tem um livro, ela logo nos pede, né? Ah, eu quero ler o livro tal, né? Ela, como o último que ela participou, né, que ela está lendo o livro agora Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank, né? Surgiu o interesse por ler o livro, surgiu de uma dança que ela fez sobre o Diário de Anne Frank. Então, ela quis conhecer mais aquilo que a professora, né, passou um pouquinho na sala de aula para elas, para explicar a dança, ela quis conhecer um pouco mais. Assim foi com O Pequeno Príncipe e outros livros, né, que a dança também, né, como ela já tem esse amor pela literatura, ela, através da dança, agora eu estou fazendo esse espetáculo, então agora eu quero ler sobre esse tema. Isso é muito legal. Uma experiência que eu tenho, que eu carrego comigo, foi o seguinte: eu também tinha muitas crenças para poder escrever, sonhava em escrever um livro, mas eu procrastinava justamente porque, não sei se é o momento certo, não sei se as pessoas vão ter o interesse naquilo que eu estou escrevendo, e também, na época que eu carregava essas crenças, o poder financeiro também acabava ele sendo um dificultador, porque para poder publicar na época era muito caro, mas muito caro mesmo. As condições financeiras também, na minha época, não eram tão boas assim. E aí acabava que isso era mais um dificultador e eu ia procrastinando.
recebi um primeiro convite para poder escrever um livro de coautoria, e aí falei, um capítulo, né? Pouco espaço, investimento pequeno, ok, vou escrever. E aí ali escrevi o primeiro livro, que foi o Análise Comportamental. Foi interessante porque nesse primeiro livro eu desfiz várias crenças, tipo, nossa, eu posso escrever, as pessoas têm interesse no que eu escrevo, né? E, de certa forma, a questão financeira, o livro de coautoria era algo mais acessível. Então, escrevi o segundo livro de coautoria, escrevi o terceiro livro de coautoria, até escrever o meu primeiro livro solo. E aí, quando eu escrevi o primeiro livro solo, o feedback que eu recebi, e o apoio, o incentivo e as devolutivas foram tão grandes, foram algo tão que impactou tanto a minha vida, que eu falo hoje que a minha vida foi transformada pelos livros. Mas é interessante que dessa experiência, quando eu olho o primeiro capítulo que eu escrevi lá, o Análise Comportamental, não é desfazendo do livro e nem do capítulo, mas eu olho que a minha escrita naquela época era uma escrita muito pobre, foi uma escrita ainda muito inexperiente, muito imatura, mas era o meu melhor ali naquele momento, que está naquele livro, tenho muito orgulho dele. Mas é interessante que quando a gente vai escrevendo outros capítulos e vamos escrevendo livros solos, a própria escrita ela vai evoluindo. A gente vai transformando a escrita um pouco mais rebuscada, um pouco... a gente conta mais detalhes e a gente traz um outro modelo de escrita. E aí hoje, quando eu pego meus textos de hoje e comparo com os primeiros textos, eu vejo esse processo evolutivo. Então, eu agradeço muito as primeiras oportunidades por causa disso. E você que está aí assistindo esse episódio do Café para Despertar, você pode ter certeza que às vezes você pode julgar a sua primeira escrita ou o seu primeiro texto, mas você precisa dele para evoluir. Não tem como você evoluir sem passar pelo processo de evolução. Então, não deixa as crenças, o medo, até mesmo o auto-julgamento paralisar você ou deixar de você agarre as oportunidades quando elas aparecerem. Hoje, escrever um livro de coautoria é algo que é acessível a todos. Eu gosto sempre de falar uma frase que o presidente da Caixa, que é autor na Editora Lisboa, ele sempre fala, quando ele me encontra, ele fala o seguinte: Renato, na Editora Lisboa você criou Minha Casa Minha Vida dos livros, porque você possibilita hoje o acesso com os livros de coautoria, o acesso a qualquer pessoa poder escrever, qualquer pessoa realizar o sonho dela de escrita. E muito do modelo de negócio nosso hoje da editora, ele tem esse viés mesmo. O viés é da gente proporcionar às pessoas realizarem os sonhos delas, publicando livros, mas também da gente publicar bons livros, da gente publicar boas histórias. A gente tem coordenadoras que têm ali o papel mesmo que quase que selecionar, né, os coautores que vão participar, de convidar realmente pessoas que têm uma bagagem, que têm uma história, que têm uma experiência. Pode, às vezes, nunca ter publicado, mas a história de vida da pessoa já vai contando por si só uma boa história, então essas pessoas acabam sendo convidadas. E aí, eu vejo sempre a Mariana sendo convidada para livros, né, mas é um baú de histórias, né? A gente olha o currículo da Mariana, a história dela, os capítulos dela realmente são algo realmente fantásticos, assim, que a gente fica muito lisonjeado, Mariana, de ter você na editora, de ter você compartilhando a sua história, né, nos livros, a sua experiência, e para você, daquele primeiro capítulo para o capítulo agora, que você está entregando do Mulheres Empoderadas, como que foi para você? Você sentiu também essa evolução na escrita? Você sentiu também que você hoje pensa diferente em relação à literatura e à escrita dos textos? Não, com certeza, né? A expansão não tem como não vir, né? Uma expansão de consciência. Então, quando você pega o primeiro livro, que é a Revolução da Mente, e o último agora, né, desse ano, que vai ser o Empoderadas, você vê como a escrita ela vai ficando mais refinada. Por quê? Tem a ver com as nossas crenças ainda, não reveladas, né, que é o medo ali ainda. Você vai tornando mais confiante sobre aquilo que você está escrevendo. Mas o principal também é que você que escreve nunca pode deixar de ler.
que é o que a Letícia faz. Você tem que estar lendo o tempo todo, você tem que estar em busca de leitura, ler para você aumentar o seu repertório, porque você sabe contar a história. Mas para você saber contar a história, tem as palavras certas, né, para você colocar. Então, quanto mais você aumentar o seu vocabulário, né, o seu repertório, você vai melhorando essa escrita, sem dúvida nenhuma. Também, assim, sou apaixonada com o meu primeiro livro, né, porque eu acho que ele é aquilo que a gente fala assim, cara, ele que me chamou para travessia, vamos atravessar? Né? Tô de mãozinha dada com ele e ele vai dando mãozinha para os outros, assim. Mas é sem dúvida, né? Você consegue selecionar melhor os verbos, você consegue selecionar melhor o tema, né? O tema central ali, você consegue destrinchar. Por quê? O que acontece, né? Quando você ainda está lá no primeiro, você está muito preso ao outro, né? É importante você saber quem é você, o outro. Eu sempre digo assim, eu, o outro e nós. Mas espera aí, o que eu quero transcrever? Então, quando você vai passando os capítulos, você vai entendendo assim, olha, tá aqui o que eu tenho para te oferecer. Cabe o outro a escolher se ele quer ou não. Então, eu até brinco, o pé de manga não vai dar jabuticaba. Jabuticaba não vai dar pera. Aí você tá lá com o pé de pera, de manga e jabuticaba. Você vai lá e você pode escolher quem você quiser. Então, eu acho que a literatura, ela perpassa por isso também. Mas, volto a dizer, não tem como a primeira escrita quando você vai escrevendo, é diferente da última. Até mesmo quando a gente pega, né, autores aí consagrados, como Carlos Drummond de Andrade, e por aí vai, Adélia Prado, que são autores que eu gosto bastante. Se você pega lá os primeiros textos dele e vai vendo, gente, como vai transportando, né, vai transcendendo ali. Então, eu falo que, às vezes, quando eu tô lendo a Adélia Prado, eu acho que ela tá lá na minha cozinha tomando café comigo, tá? Eu e o livro lá lendo, tá lá. E assim, é isso, né? Porque se torna tão íntimo a leitura, se torna tão íntima a escrita, que ela vai se refinando, porque até então você fica muito presa à técnica, né? Não que a técnica não seja importante, que ela precisa, tem as normas, mas quando você consegue colocar ali a essência, né? Ainda mais mineiro, né? A gente aqui mineiro termina na cozinha com um bom café ou uma xícara de chá. Então, assim, eu vejo isso, sabe? Assim, é uma escritora ainda que está nascendo em mim, é uma escritora inacabável, como nós somos inacabável no processo, então acho que até o último livro sempre vai ter algo ali para aprender, para transformar, mas é muito nítido a gente ver até a postura, até a forma que você fala do livro. Então hoje eu tenho mais habilidade, eu desenvolvi mais habilidade na fala, habilidade na escrita, habilidade de dizer pro outro assim, vamos, vai dar certo, mesmo sabendo que não sabe o que vai, mas vai dar certo. Muito bom. Mariana, tem um momento na sua vida esse ano que me emocionou bastante, que foi em Ouro Preto, quando nós fomos te dar posse na Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. E aí você fez uma mensagem pro seu pai. Sim. E aí seu pai, ele na hora, ele travou, ele chorou, não conseguiu falar, né, o que ele sentia naquele momento. Essa ligação também muito próxima com a família e o apoio da família, a gente sempre vê, né, a sua família te acompanhando nos lançamentos, nos eventos, te dando todo o apoio. Isso também é fundamental pro escritor, né? Não, total, assim, recentemente, né, eu tive uma perda, né, a gente perdeu a mamãe, e hoje eu vivo a oração, porque ela sempre falava assim comigo, olha, não importa o que aconteça, vai, o verdadeiro amor lança fora todo medo, vai dar certo. Então, assim, a gente cresceu muito nessa família, né? Assim, todo mundo ajudando todo mundo. Então, hoje é só eu e o papai, né? Eu tenho um irmão, que é o Henrique, a Aline, minha cunhada, e a Maria Flor, né? Então, meu pai, o pai Valdir, ele, assim, quando eu contei pra ele, ele disse, pai, vou escrever. Ele, mas você já escreve? Eu falei, não, pai, então, peraí, deixa eu falar direito. Vou publicar. Aí ele, então tá bom, então. Ele, aqui esse caderno, tudo que você tem no armário? Porque, assim, é desde a infância, então tem muita coisa escrita, né? E eu falei, então, pai, me convidaram, eu vou publicar e tal. Gostaria muito que o senhor fosse, né? E ele falou assim, tá, então tá bom, então a gente vai. Então, assim, a família, ela é fundamental. Ela é uma fonte de inspiração. Então, esses livros agora que eu venho escrevendo, principalmente Empoderadas, eu trago muito ali a visão da minha mãe, sabe? Porque a mãe sempre falava assim, ó, tudo começa coração
e termina com oração. E a gente era pequena, não entendia muito bem. E quando eu fui destrinchar um pouco, oração, orar, mas tem que ter a ação. Então, ela sempre foi fazendo. Então, a família é um pilar fundamental. Então, você precisa ter ali o apoio do seu pai, de sua mãe, do seu marido, irmão, esposa, filhos. Por quê? Te motiva a escrever e traz a história real. Então, assim, como você bem disse, na hora ali que a gente tava, que eu falei pro meu pai, ele se emocionou porque eu tenho certeza, depois a gente conversando no carro, ele lembrou dos livros, dos cadernos lá dentro, que ele fala assim, vamos jogar os cadernos fora. Eu falei, não, pai, deixa aí que um dia esses cadernos vai acontecer alguma coisa. E a cidade de Ouro Preto também tem um significado muito importante para nós, é a cidade da mamãe, né? Mamãe era de Ouro Preto. Então, assim, para mim foi um presente de Deus poder ainda lançar o primeiro livro, lançar em Ouro Preto. Meu pai estava presente, meu irmão não pôde estar, porque na época ele morava fora, né, do país. Mas agora eles estão no último lançamento agora do... Ai, gente, até... Desbravadores. Desbravadores do Futuro. Minha cunhada estava, minha sobrinha... E a minha sobrinha brincou assim, né? A Maria falou assim, pessoal, a minha tia chegou. Então, tipo assim, pra ela, eu era a estrela, assim. Então, isso é muito bom. Mas a família é fundamental em todos os momentos. Você pode casar, você pode viajar para fora, mas ali, a sua família, né? Sua mãe, o seu pai, o seu esposo, é o seu lugar de seguro, aonde você vira e fala, e aí, gostou da capa? Será que vai dar? E o meu pai é o cara que mais vende meus livros. Toda vez que eu tô comprando livro, quando eu chego lá, ele vai de porta em porta e fala, minha filha fez um livro, compra o que vai mudar a sua vida. Então, assim, isso é muito legal de se ver, né? Que acabou que a gente também tá cada vez mais unido. Então, família é a base, pessoal. Não esqueçam disso. Pai, mãe, assim, são sua fonte. E esposo, filhos, né, irmãos. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Um presente de Deus, assim, para mim. Letícia, eu lembro você com 4 anos de idade que você fez um poema para o Natal. Se você conseguir lembrar dele, você fala aí. Não sei se você vai lembrar, mas tem muito tempo. Já se passaram aí 6 anos, né, desde que você fez esse poema. Mas quando você escreveu o seu primeiro livro, eu lembrei desse poema que você escreveu com 4 anos de idade. Falei, naquela época, essa menina vai ser escritora um dia. E não demorou muito tempo. Realizou esse sonho aí com pouco tempo. Mas eu queria saber como que foi para você, na hora que os coleguinhas foram comprando o seu livro, foram lendo o seu livro, foram te dando feedback, falando com você que eles tinham lido. Como que foi para você? Como que você se sentiu e o que te motivou a escrever o segundo livro? Foi bem legal e eu me motivei para escrever meu segundo livro, lendo livros e me veio ideias de livros para poder escrever e eu fui escrevendo. E vem aí uma coleção da boneca Sofia, então. Sim. Ah, legal. Já pode falar com os próximos aí da coleção ou ainda é cedo? Ainda é cedo? Ah, legal. Mas, Cláudia, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, do Café para Despertar, e a gente queria, assim, trazer um pouco mais dessa quebra de crenças para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora. Porque para mim, eu tenho que 100% das pessoas têm o sonho de escrever um livro. Todo mundo tem. Às vezes não é prioridade para ela agora. Às vezes o sonho está lá no fundinho. Às vezes ela enxerga o processo de escrever um livro como algo muito distante, e aí ela não quer mexer nisso agora. Mas quando a gente dá uma oportunidade, fazer um convite, até mesmo para um livro de coautoria, e explica qual que é o processo, aí as pessoas acabam enxergando que é algo simples, é algo que está ali assim, e que nem vai demandar tanto tempo assim para poder escrever. Não falo do chat GPT, mas eu falo que se você abrir uma tela do Word em branco e você colocar a digitação por voz, você vai ditar para o Word aquilo que você vai escrever,
e você vai ter um capítulo ali em 2, 3 horas, você tem um capítulo. Então, é algo rápido para você poder escrever, né? Colocar as ideias que estão na sua cabeça, colocar no papel através dessa ferramenta da tecnologia, né? Então, assim, acaba se tornando algo muito rápido, muito prático, acessível a todos. Praticamente, né, hoje a maioria das pessoas tem acesso a um computador, a um tablet ou até mesmo ao celular, pode utilizar a transcrição de textos e aí poder ter ali na sua mão a realização desse sonho. Mas o entrave ainda que acontece muito é a questão financeira. Muitas das vezes, né, a gente vive num país pobre, as pessoas muitas das vezes não têm ali os recursos, né, necessários para poder escrever, e aí por isso que nós vimos nessa dificuldade, nesse processo, a forma do parcelamento sem juros, que traz ali uma prestação ali por mês de R$ 166 por mês, ou seja, algo muito acessível no bolso da maioria das pessoas, né, para poderem publicar. Então, assim, nesse processo, né, de convite para essas pessoas participarem do livro ali de coautoria, e com essas facilidades do modelo de negócio, você vê que facilitou e a adesão das pessoas foi mais rápido do que você esperava, justamente por essas facilidades? Sim, como eu falei também, assim, a gente convidou mulheres muito que já conseguem enxergar esse valor da escrita, né? Porque às vezes a pessoa pode parar e pensar assim, mas eu vou investir e aí o meu retorno, mas E entre parênteses, só te cortando, o valor de retorno é a venda de 38 livros. Então, quando a pessoa ela faz a conta e vê que vendendo 38 livros ela tem um retorno do investimento, é muito pouco 38 livros, né, Mariana? Você de Sim. cara já vendeu mais de 100 livros, né? Quando foi o Sim. primeiro livro, né? Sim. também conseguiu aí, né, uma pessoa para fazer a publicidade, papai aí, Muito nossa, bom. poxa vida, viu? Mas os livros, né, são muito bons, né? O Revolução da Mente, será que eu vou dar conta? Desbravadores eu ainda não tive oportunidade, mas tenho certeza, né, não só pela Edila, mas por todos os coautores, porque, como eu estava falando, essas mulheres, elas entendem o valor também, o propósito, né? Delas realizarem o sonho delas, né? Independente daquilo virar um lucro ou não. Então, delas realizarem, porque como você falou, é algo que às vezes você nem imagina, mas, né, estava lá, como era para mim, era algo que eu nunca pensei, né, mas foi prazeroso, tem sido. E então, assim, além de realizar, entenderem o propósito também, de que essas histórias vão chegar e que se elas puderem, né, fazer com que alguém haja uma mudança, né, levante, como a Mari falou, desengavete aquele sonho que estava ali, porque, ai meu Deus, mas agora eu vou mudar de carreira agora, mas eu tenho filhos, eu vou voltar a estudar com essa idade, né? Então nós temos, né, no Empoderadas, por exemplo, mulheres mais velhas que, assim, eu mesmo fico impactada na hora que eu começo a conversar com elas, fico às vezes até envergonhada, né, de tanto que elas conseguem fazer, produzir. Então, assim, além de tudo, eu já tenho sido impactada por essas histórias, só de conversar ali, né, no bate-papo, no convite, elas já conseguem, né, me impactar, cada uma com a sua história. E, assim, reforçando, né, não é porque a gente está aqui, a Mari, que está aqui conosco, ainda falou, né, a parceria com a Editora Lisboa, é um preço, né, acessível, mas sem também perder a qualidade, né, do produto, porque às vezes a gente pode até ver outros assim, mas é um espaço muito pequeno, né, nos livros, e a gente tem, assim, um zelo muito grande do nosso revisor, muito cuidadoso, né, na hora das revisões, das orientações, a qualidade dos nossos livros, as nossas capas, que eu falo assim, né, não tem igual, né, assim, uma criatividade muito, muito grande, muito bonitas. Então, assim,
vale a pena você tirar esse sonho aí da gaveta e se às vezes você nunca sonhou, parar e pensar e ver que é possível. É interessante porque eu falo que a publicação de um livro, ela dá ao autor ou ao coautor 3 pilares, que é autoridade, visibilidade e reputação. Para você, você conseguiu absorver isso? Como que foi para você ao publicar o livro, as pessoas começarem a comprar, te dar o feedback, você se encontrar nesse meio de mais autoridade, mais visibilidade, mais reputação? Então, eu penso assim que, né, para mim eu faço a leitura do legado, né? Eu acho que é deixando um legado, né? Porque a escrita ela a gente vai daqui a um tempo, né? Pessoal, a gente não é eterno, mas a escrita ela vai ficar, né? Então deixa um legado. E eu acho que a autoridade, eu gosto de pensar que ela vem como uma mão de via dupla, sabe? É onde você tem a oportunidade de se reconhecer e reconhecer no outro. Então, assim, é você saber que você tem coisas a melhorar e que você também tem coisas a contribuir, né? E a visibilidade, Renata e Cláudia, Letícia, eu fico pensando ainda um pouco sobre visibilidade, assim, porque, como eu disse, acho que o legado, ele já traz isso, sabe? Então, ela vai vir natural. Ela não é ao meu ver, né? Ela não é o pilar central, mas ela acontece de uma forma orgânica. Então, quando você entende que você quer deixar um legado, uma marca na sociedade, uma marca no seu tempo, na sua geração, tanta visibilidade e autoridade, elas vão vir. Mas eu fico pensando muito nisso, é tocar uma alma ou tocar uma vida de forma genuína. Assim como um dia alguém tocou a nossa vida, né? Quando, só voltando um pouquinho, quando a Cláudia, né, fala do papai, né? Minha mãe Glória, assim, é isso, tocou minha vida de uma forma tão genuína, não me cortaram, né? Volto a dizer aí para os papais também, não corte seus filhos, se eles gostam de escrever, deixa escrever, gostam de dançar, deixa dançar. Lógico, a vida vai tomando uma forma. Então, assim, tava tudo lá na gaveta e de repente veio. Então, acho que esse legado, eu acho que ele vem transcendendo, sabe? Mas eu acho que eu já alcancei isso também. Tô muito feliz, assim. Eu acho que tá aí, tá posto, né? Tá aí, tá posto para a sociedade, posto para mim. Me conectei com outras pessoas, pude aprender a ver a vida de outra forma. Então, eu acho que é isso tudo. Eu acho que resume nisso. Letícia, você teve a oportunidade também de ser a primeira criança a tomar posse na ABLA, inaugurando a ABLA infantil, justamente incentivando e abrindo um caminho para que outras crianças possam também desenvolver as suas artes, não só na literatura, mas na dança, na pintura, outros tipos de arte. A gente tem hoje a economia criativa trazendo, né, vários modelos de arte, e você inaugurou ali uma cadeira infantil na ABLA. Como que foi para você essa experiência? E você imaginava um dia participar de uma academia de ciências, letras e artes? Como que foi essa experiência para você? Foi uma surpresa para mim, eu não imaginava. Ah, muito legal. E se te perguntar o que você prefere, literatura ou dança, tem Né? uma preferida? Dança. Não tem uma preferida? As duas Dança. estão no mesmo patamar? Prefiro a dança. Prefere a dança? Ah, legal. E, Cláudia, a gente agora realmente estamos no finalzinho do nosso episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que às vezes estão aí ainda alimentando crenças limitantes, ainda estão enxergando a produção de um livro, de contar a sua história, de publicar a sua história como algo muito distante. O que você, como uma pessoa que passou por essa experiência, que quebrou essas crenças, quebrou essas barreiras e se tornou não só coautora, mas agora coordenadora de um livro que vai impactar outras mulheres, porque realmente são mulheres poderosíssimas que estão nesse livro, e poderosíssimas não é só no atributo profissional e financeiro, Sim. mas num atributo de histórias mesmo que estão compartilhando no livro,
que vão inspirar outras mulheres também a encontrar essa luz no fim do túnel. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa que às vezes está ali sentada no sofá e precisando às vezes daquele empurrão para que ela possa dar o primeiro passo? É justamente isso, é se desafiar ao primeiro passo, porque se você também já vislumbrar, né, lá o alto da topo da escada, às vezes você vai encontrar muitas dificuldades, e aí realmente as barreiras podem se tornar muito grandes e você ser novamente vencido pelo medo e voltar para o seu sofá, voltar para a sua cadeira. Então é isso, é dar o primeiro passo, né, desengavetar o seu sonho, pensar naquilo que você, né, aquilo que está te impedindo, aquilo que está te segurando, te prendendo, e o que você pode fazer hoje, né, para romper com isso. Então, aos poucos isso vai se tornando um processo, um hábito, e aos poucos você vai conseguir ver, né, olhar para trás e ver o quanto que você já conseguiu, né, transpor, o quanto que você já, né, já se distanciou ali do seu medo, né, e o quanto que você está se aproximando daquilo que você sonha, daquilo que você almeja. Então é isso, é literalmente dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, pensar no hoje, o que eu posso fazer hoje, né, em cada dia. Isso é muito legal, porque uma das experiências que eu vivi nesse mundo dos livros foi a gente tem uma jornada, tem um processo para a gente poder chegar em algum lugar e você ter o momento certo, né? Quando eu publiquei o meu primeiro livro, ele foi também, assim como foi para vocês, essa quebra de crenças, essa quebra de barreira, né? De ver que, opa, peraí, o mercado literário, a produção de livros é algo próximo, é algo perto, é acessível, né? Dá para poder fazer, mas a gente sabe que não pode ser de qualquer jeito, né? Então, existe ali um preparo, uma dedicação, o próprio autor ele tem uma entrega, né, na escrita, por mais que a gente fale, você vai digitar lá numa página em branco do Word o seu texto, mas aquela construção das ideias ali é todo um esforço, um preparo. Você, né, às vezes desenha um roteiro que você vai ali descrever ali aquele texto. Então, para mim, eu vejo que para mim foi essa jornada, de escrever o primeiro livro em coautoria, escrever o segundo em coautoria, e aí eu fui convidado para ser coordenador de um livro. E aí eu coordenei o primeiro livro de coautoria, então eu tinha 3 livros publicados em coautoria, sendo que um deles ele era em coordenação, até publicar o meu primeiro livro solo. E eu falo que isso para mim foi fundamental, porque se eu tivesse dado o passo primeiro do livro solo, talvez eu estaria indo com uma escrita ainda muito imatura, ainda muito cheio de crenças, ainda com muito medo, muito receio, e talvez o livro não tivesse saído tão perfeito como ele saiu para aquele momento, para aquela época, né? Agora, inclusive, eu estou atualizando o livro para mim fazer a segunda edição dele, já mais atualizado, e aí a expectativa em 2025 de estar lançando ele junto com outras obras que eu estou trabalhando também, para 2025, mas pensando hoje nessa maturidade, nessa experiência, nessa jornada. Então, muitas das vezes a pessoa ela já olha, já se inspira nos grandes autores aí do Brasil, né? Machado de Assis, Cortella, e aí a pessoa já quer chegar nesse topo, já quer chegar e direto, né, e fazer a mesma coisa, e às vezes ela atropela esses processos que são tão importantes quanto, né, produzir um livro, que é você ir tendo essa experiência, evoluir com a sua escrita, evoluir com o seu modo de pensar. O feedback do leitor é muito importante, porque você começa a entender como que o seu público pensa, como que o seu público, o que agrada o seu público, agrada ali os seus seguidores, né? E aí você começa a ter essa conversa através de um livro com esse público. Então é algo que só o processo de maturidade mesmo, de escrita, acaba trazendo para a gente. Então, para mim, fica de dica para as pessoas isso, de também não ir tão afoita a dar aquele primeiro passo, que às vezes é possível, é real, é factível,
mas às vezes não é a melhor decisão, porque ela perde a oportunidade de ter essas experiências, né, Mariana, com Sim. os livros de coautoria. Mas aí, pensando também na finalização aqui do nosso episódio, Mariana, queria que você deixasse uma mensagem final, contasse um pouco mais daquilo que faltou ainda de contar, dessas suas experiências, dessa sua visão, desse sentimento seu, né? Porque eu acredito que na virada do ano passado para esse ano, talvez você não pensava em terminar o ano escritora, principalmente de tantos livros, né? Com E não certeza. pensava, às vezes, de estar aí prestes a coordenar o seu próprio livro, né? Então, como que as oportunidades na vida também vão aparecendo e quando você está ali com a mente aberta e o coração aberto, você acaba se dando essa oportunidade e a vida te colocando em outras localidades ali que acabam trazendo para a gente felicidade, alegria e também esse momento de network, de conhecer pessoas, Sim. né, de alavancar projetos. Eu acho que isso é muito fundamental na vida do ser humano. Sim, assim, eu falo que a plenitude, né, ela tá em você saber quem você é, né? Então, assim, eu acredito, na realidade, eu não acho. Quando você tem o seu propósito muito claro, né, você sabe o que você quer fazer e não fere seus princípios, os seus valores, você vive o extraordinário. Então, às vezes a gente recebe sim oportunidades, só mas espera aí, fere meus princípios? Fere meu valor? Não tem a ver com o meu propósito? Então é melhor dizer não, porque pode ser um estrago, não só para você, mas um estrago assim para várias pessoas, né? Eu tenho isso muito forte em mim assim. Realmente eu não imaginava, tem sido os 3 últimos anos assim, de muita coisa acontecendo, muita mudança, mas estou muito feliz. Eu posso dizer que eu estou vivendo o extraordinário, não o ordinário. Então, estou aí prestes, como o Renato já deu spoiler, né, de coordenar um livro. Acredito que vocês vão gostar, porque tem muito a ver com a minha experiência, né? Mais de 17 anos atuando na área da educação, atuando aí tanto em construções públicas como construções de parceria pública-privada. Então, eu acredito, assim, que a gente precisa fazer essa leitura mesmo, sabe? Fere meus princípios, fere meu valor, fere meu propósito, não fere a oportunidade. E como você disse, né, há uma trajetória, há uma jornada, você precisa respeitar. Você precisa entender que o outro que já lançou mais livros ali, ele tem algo para te ensinar, como você também tem. Então, não queimar etapas, porque quando você queima etapas, você também pode perder ali aquele sonho. E aí você fala assim, já não deu certo agora, eu vou desistir. Não, então seja forte e corajoso. Acredite naquilo que está dentro do seu coração. Mas, Mari, não faz sentido para ninguém. Para mim também não fazia sentido. Eu exonerei um cargo público, mais de 10 anos. As pessoas hoje, elas lutam para entrar, né, no cargo público. E dentro da minha fé, Deus falou, exonera. E olha onde eu estou hoje. Então, a gente precisa entender isso. Então, as dicas que eu dou para quem tem crianças, né, que a gente está aqui com a Letícia, não pode as suas crianças. Deixe dançar, deixe cantar, deixe escrever, porque ali está revelando-se um dom. Para nós que já estamos aí adultos, se prepare, porque quando a oportunidade chegar, você vai ter algo. E aí, mas eu não sei escrever tão bem. Calma, tem um revisor. Calma, tem pessoas para pegar você na mão e caminhar. Então, eu costumo dizer, nós não vivemos num mundo individualista como é dito hoje, como é pregado hoje. Nós fomos projetados para viver de forma coletiva. Então, o que tem na Cláudia complementa comigo, complementa com o Renato, e assim como um grande quebra-cabeça, a gente vai dando luz, vai dando forma, seja aos livros em coautoria, seja aos livros individuais, né? Então, assim, esteja pronto. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, ele chama Roberto Trajano, ele fala assim, esteja com as suas velas içadas para quando o vento soprar. Gente, faz muito sentido. Essas velas estão içadas, não tá aí, como é que você quer que o vento sopra? O vento tá soprando, mas e você, tá preparado? Então, seja forte e corajosos, sabe? Acredite, né? Que é essa força dentro de você que te encoraja, né? No meu caso, eu acredito que é o Senhor que me encoraja, é o Senhor que me dá força e a família você vai. Então, 3, tenha pessoas que orem por você,
tenha uma família, tenha tempo com a sua família e acredite que é possível sim realizar sonhos, às vezes que você diz que é impossível, que o outro diz que é impossível, mas acredite que é possível sim, é possível. Letícia, fala pra gente aí uma mensagem final, uma dica para as crianças que vão assistir esse episódio também, vão ver em você, crianças que às vezes se inspiram em você para também escrever ali seus textos, seus livros. Que mensagem final que você dá aí para essas crianças? Que desde pequenas elas escrevam textos, porque quando elas crescerem, provavelmente aparecerão oportunidades para elas lançarem este livro. Ah, muito legal. Então quero agradecer vocês, a Cláudia, a Letícia, a Mariana, a oportunidade de estarem aqui gravando mais um episódio do Café para Despertar, terem aí investido o tempo de vocês para poderem contar um pouco da história de vocês. Espero que a história delas inspire você também a se encorajar e a colocar aí as suas ideias, seja as histórias reais ou a ficção, no papel, publicar um livro, porque eu tenho certeza que quando você publicar um livro, outras experiências serão aí vivenciadas por você, e é algo sempre muito bom, algo renovador. É aquilo que a gente, enquanto escritor, enquanto autor, sempre sente ao publicar uma nova obra. É quase como ter um filho. Vive essa experiência se você ainda não viveu. Café para Despertar fica por aqui. Voltamos sempre com um episódio sensacional para você.